Então eu trouxe aqui agora essa peça que é uma peça da pelve feminina para que a gente possa estudar a anatomia feminina, e nessa peça a gente consegue ver algumas estruturas importantes. Nós temos essa peça no corte sagital, ou seja, a gente só está conseguindo ver a metade direita dessa pelve feminina. Aqui seria a região anterior e aqui a região posterior da pelve. Então, esses ossos que a gente observa aqui na região posterior são os ossos do sacro, e lá embaixo a gente teria os ossos do cóccix. Na frente a gente teria ânus, certo? O restante seria o reto. Então, na frente do reto, a próxima estrutura que a gente observa é o útero. Então, existe entre o útero e o reto esse espaço, essa região, que a gente chama de escavação. Essa escavação a gente chama de escavação reto-uterina. A porção final, a porção mais funda dessa escavação, é recoberta por peritônio. Então, aqui tem um peritônio da cavidade pélvica recobrindo essa região. E essa região mais funda a gente chama de fundo do saco de Douglas. Recebe esse nome, né, esse epônimo na anatomia. Então, aqui seria o fundo do saco de Douglas, que vocês vão escutar muito falar, porque esse local pode ser alvo de acúmulo de líquido em situações de infecções pélvicas ou de inflamações pélvicas, ou de outras doenças relacionadas aí ao sistema reprodutor ou a outros órgãos que estão aqui dentro da cavidade pélvica. É importante que a gente saiba também que entre o útero e a bexiga a gente tem esse pequeno espaço que a gente chama de escavação vésico-uterina, certo? Então a gente tem duas escavações, a escavação entre bexiga e útero, que é esse espaço aqui, escavação vésico-uterina, e a escavação entre útero e reto, que é esse espaço que é um pouco maior, que a gente chama de escavação reto-uterina, que seria todo esse espaço aqui. Então, nós temos o útero aqui, depois dessa escavação, o útero. Então, nós temos aqui abaixo do útero a vagina, certo? Então, aqui, essa porção inicial do útero seria o colo do útero. Então, quando nós fazemos exame especular, no exame especular, a porção do útero que a gente consegue ver é essa porção que tem contato com a vagina, que a gente chama de colo do útero. Depois nós temos o corpo do útero. Então, observem aqui a representação da camada muscular, do miométrio do útero. Então, tudo isso em vermelho aqui, ó, é musculatura que forma o útero, nesse caso, musculatura lisa. E lá na frente, a gente tem o fundo do útero. Então, repetindo para vocês, o colo do útero, um pouco mais acima, o útero estreita um pouquinho, a gente vai falar que é o istmo uterino. Depois, o corpo do útero e lá na porção final, o fundo do útero. Na frente do útero, na frente e um pouco mais abaixo, a gente teria a bexiga urinária, que é esse órgão também formado por musculatura lisa e todo pregueado. Então, por exemplo, em situações, né, de gravidez uterina, a gente tem o útero aumentando de tamanho e comprimindo essa estrutura que fica um pouco mais abaixo, então diminui aí a capacidade de armazenamento da bexiga. Então, saindo da bexiga, a gente vai ter a uretra. Então, em contato com o útero, a gente tinha a vagina um pouco mais abaixo e em contato com a bexiga, a uretra. A uretra feminina, ela é um pouco mais curta e isso favorece com que bactérias da região, até da vulva, da região externa da vagina, faça ascendência, né, suba em direção ao trato urinário. Então, por isso que a infecção urinária na mulher é um pouco mais comum do que no homem, seria essa uma das explicações. A uretra no homem vai ser um pouco maior e tem aí aproximadamente 20 centímetros. À frente da bexiga, a gente tem esse osso, que a gente estudou lá na estrutura da pelve, que é o osso púbico, e na frente do osso púbico, essa região gordurosa, né, que seria a gordura suprapúbica que fica acima desse osso. Aqui a gente teria externamente os pelos pubianos nessa região. Então, essa região gordurosa a gente chama de monte púbico, tá? Que antigamente a gente chamava de monte de Vênus. Um pouco mais abaixo, a gente tem uma dobra de tecido aqui,
que representaria para a gente nessa peça os pequenos lábios, e externamente aqui a gente teria os grandes lábios da genitália externa da mulher. Então, nessa vista, a gente consegue ver o fundo do útero, certo? A tuba uterina saindo aí do fundo do útero, indo em direção a esse órgão amarelo que é o ovário. Um pouco mais à frente da tuba uterina, também saindo do fundo do útero, a gente tem essa elevação que nessa peça representa aqui para a gente, ó, um ligamento. Esse ligamento é chamado de ligamento redondo. Ele sai lá do fundo do útero e ele vai descer nesse ponto aqui. Ele desce para a região anterior da pelve e ele vai fixar o útero, ele desce na região anterior e fixa o útero aqui nos grandes lábios. Então, existe uma fixação do útero nos grandes lábios, ou seja, na região externa, na vulva da mulher, através desse ligamento que a gente chama de ligamento redondo. Agora, nessa peça, nesse corte que a gente fala de que é um corte frontal ou coronal, a gente consegue observar as estruturas do útero, as partes do útero. Então, a gente teria de camadas do útero, essa camada em vermelho que a gente está vendo aqui, ó, que é o miométrio, camada muscular. Então, tudo isso aqui seria tecido muscular, musculatura lisa, que pode contrair, né? Aliás, contrai durante a cólica menstrual, contrai durante o trabalho de parto. Internamente, revestindo o útero, a gente tem o endométrio, que é a camada que prolifera durante o ciclo menstrual e que sofre descamação durante o período menstrual. Externamente, a gente teria o perimétrio. Então, perimétrio, miométrio e aqui dentro o endométrio. As partes do útero, a gente vai ter que localizar aqui, ó, a vagina, certo? Quando chegar no final da vagina, a gente vai ter uma abertura, que é o ósseo. Esse ósseo externo, ele é o ósseo dessa primeira porção do útero, e essa primeira porção do útero a gente fala que é o colo do útero. Então, o ósseo do colo uterino, a parte do colo uterino que tem contato com a vagina, a gente vai falar que é o ectocérvice, certo? A parte mais interna do colo do útero, a gente vai falar que é o endocérvice. O útero, um pouco acima do colo, ele vai estreitar, então observe que ele forma aqui um aspecto de cintura. Esse estreitamento a gente chama de istmo uterino. Então aqui a gente tem esse estreitamento, o istmo do útero. Logo acima a gente teria o corpo do útero, que seria tudo isso aqui, a cavidade dentro do útero, que a gente chama de cavidade uterina, e depois dessa cavidade uterina, acima das tubas de um lado e do outro, a gente teria o fundo do útero, certo? Então, saindo do fundo do útero, a gente tem aqui um ligamento, que a gente já comentou sobre ele, que é aquele ligamento redondo que eu mostrei na outra peça para vocês. Bem, pessoal, então nós vamos tratar da estrutura do ovário, né, falar um pouquinho sobre o ovário com vocês. Nós temos o corpo do útero, então a cavidade uterina sendo representada nessa peça, e ao lado, de um lado e do outro, a gente tem os ovários, nesse caso aqui um ovário fechado, e aqui do outro lado a representação de um ovário aberto. Os ovários são as gônadas do sexo feminino, né, as gônadas da mulher. Então, os ovários na mulher, além dessa função de produção hormonal, de produção principalmente de estrógeno e de progesterona, os ovários ainda têm função de liberar o óvulo, e esse óvulo deverá ser captado pela tuba uterina. Então, ele estabelece uma relação anatômica, não de contato, mas uma relação fisiológica com a tuba uterina. Então, o ovário, ele não é uma estrutura solta, o ovário está preso à parede posterior da cavidade abdominal. Então, quando a gente olha o útero, o ovário sempre vai ser uma estrutura posterior ao útero. E existe um ligamento que sustenta o ovário na parede posterior do abdômen, e esse ligamento a gente chama de ligamento suspensor do ovário. Através desse ligamento passa a artéria que nutre o ovário, inclusive uma artéria que vai fazer anastomose com a artéria que nutre o útero, que é uma artéria que a gente chama de artéria ovárica. Então, esse ligamento, além de sustentar o ovário na parede posterior da cavidade abdominal, através dele ainda passa essa artéria importante para nutrir o tecido ovariano.
Então, o ovário, além desse ligamento suspensor, ele tem esse ligamento aqui que prende ele ao útero, ao corpo do útero. E esse ligamento a gente chama de ligamento próprio do ovário. Por que ligamento próprio? Ele é um ligamento que realmente sustenta o ovário em relação ao tecido uterino. Apesar de nessa peça aqui ter essa aparência, né, de que o ovário está sustentado pela tuba uterina, o ovário e a tuba uterina existe entre eles aqui um espaço, que em outra peça eu vou mostrar para vocês. Então é importante também que a gente saiba as estruturas, as partes da tuba uterina. Então a tuba uterina começa lá antes do fundo do útero, né? Então nessa parte inicial a gente vai ter aqui um ósseo, uma abertura da tuba uterina. Então a gente chama de ósseo dessa parte inicial da tuba, que a gente chama de parte intramural. Então eu posso chamar de ósseo intramural ou eu posso chamar de ósseo interno da tuba uterina. Depois nós vamos ter uma região que é estreita na tuba uterina, que a peça não representa muito bem, que a gente chama de istmo. Logo após o istmo, a tuba uterina volta a dilatar e forma um local que a gente chama de ampola, certo? Então, tem um local aqui um pouco mais dilatado, a ampola da tuba uterina. Nesse local é o local onde deve acontecer o processo da fecundação do óvulo que foi captado. Após a ampola da tuba uterina, nós vamos ter uma região que a gente chama de infundíbulo. E após o infundíbulo, a gente vai ter as fímbrias que vão fazer um movimento ciliar para a captação desse óvulo. Então, nessa outra peça, a gente consegue ver aqui o ovário, certo? E aí a gente consegue perceber que o ovário não tem contato anatômico direto com a tuba uterina. Então, essas estruturas com aspecto de dedo de luva que vocês estão vendo aqui, um aspecto mais ciliado, são as fímbrias. Após as fímbrias, a gente teria o infundíbulo. E após o infundíbulo, a região dilatada da tuba uterina, que a gente chama de ampola da tuba uterina. Como nós já vimos, o útero ele está fixado dentro da cavidade pélvica por meio de alguns ligamentos, né? A gente já falou do ligamento útero-ovárico, que prende o ovário ao útero, a gente já falou do ligamento redondo, e nós temos um grande ligamento no útero que fica na borda lateral do útero, de um lado e do outro. Nessa peça a gente só tem a representação dele de um lado, que é todo esse ligamento na cor amarela. Esse ligamento a gente chama de ligamento largo do útero, e ele é como se fosse a asa de um morcego, né? Ele mantém a cavidade uterina, ele mantém o útero aberto. Então, é um dos ligamentos de fixação. São pregas de peritônio. Toda prega de peritônio a gente chama dentro da cavidade pélvica, a gente chama de meso. Então, esse ligamento vai ser dividido em 3 partes, em 3 mesos diferentes. Então, aqui a gente tem o colo do útero e o corpo do útero. A parte desse ligamento entre os meus 2 dedos aqui, ó, então toda essa parte aqui seria o que a gente chama de mesométrio, certo? Então, mesométrio tem contato com o colo do útero e com o corpo do útero. Acima dessa região aqui, a gente teria a parte desse ligamento que tem contato com essa estrutura que é o ovário. Então, essa parte desse ligamento seria o meso-ovário, certo? E lá em cima a gente tem tuba uterina, então a parte desse ligamento que tem contato com a tuba uterina, a gente chama de mesosalpinge. Mesosalpinge, gente, salpinge é tudo na anatomia que se refere a uma tuba. Então, mesosalpinge é o ligamento largo do útero que tem contato com a tuba uterina. Então, mesométrio, mesoovário e mesosalpinge são partes desse ligamento que a gente chama de ligamento largo do útero. Então, ele possui aí essas divisões anatômicas.